Antes de mais nada, eu quero começar essa pregação querendo que você reflita comigo a seguinte pergunta: você tem valor? Responda para você mesmo: você tem valor? Segunda pergunta que eu queria que você refletisse: o que determina o seu valor? O que determina esse valor que você afirma possuir? Duas perguntas: você tem valor? E o que determina o seu valor? Amém? Deixe em stand-by essas duas perguntas. Alguém de vocês, alguma vez na vida, já usou isso aqui? Diga amém. Aleluia, geração de 80, 70, glória a Deus. Esse pessoal de 90 não sabe o que é isso. Coloca a imagem dele, Arthur, para ficar. Isso se chama quichute. Quichute. Esse outro que eu estou usando, alguém sabe o que é? Havaianas. Quem algum dia já comprou uma sandália Havaianas? Mas que comprou a original, a azul, a amarela ou preta? Diga amém. Amém. Amados, eu trouxe esses dois objetos para refletir com vocês acerca dessas duas perguntas que eu fiz logo no início: se você tem valor e o que determina o seu valor. Esses dois objetos, eles podem ilustrar um pouquinho sobre o que é valor e podem responder para você se realmente você entende o conceito de valor. Primeiro é o quichute. O quichute, ele foi criado em 1970, na Copa de 70. E foi um sucesso de vendas, porque foi bem nesse ano que o Brasil se tornou tricampeão mundial. Nessa época, foram vendidos aproximadamente 9 milhões de pares. E a minha avó comprou um desses, ou 2, ou 10. 10% da população brasileira naquela época utilizava o quichute. O quichute é uma junção de chuteira com tênis, que você ia para a escola, para a faculdade, para casamento, noivado, para a igreja. E era o único tênis que era unissex. Tanto homem quanto mulher usava. Tem alguma mulher que já usou quichute aqui? Tá vendo? Contudo, no ano de 82, 86 e 90, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. E com isso, a popularidade do quichute deixou de existir. E na década de 90, marcas de fora do país, de tênis, começaram a expandir e começaram a entrar no mercado brasileiro. E eles começaram a trazer novidades, tênis coloridos, e com isso a Alpargatas decidiu parar com a fabricação do quichute. O quichute era sinônimo de ser pobre, e ninguém gostava de quichute. E outras pessoas diziam que o quichute foi a única criação do diabo, porque você comprava e durava muito tempo e você ficava grilado, porque não acabava nunca. E você tinha que usar esse bendito durante muito tempo. Mas o quichute, praticamente 40 anos após a sua fabricação, mudou de preço, mudou de valor. Coloca para mim, Arthur, o valor do quichute hoje. Quichute, R$450, 450, 450. Esse aqui meu que tem a bandeirinha do Brasil, R$365.
50, 300, 300, 300. Um tênis que antigamente ninguém gostava de usar, hoje custa mais caro do que Nike, R$ 450. Então algo que não tinha valor hoje tem valor. Esse outro aqui foi criado também na década de 70. E o objetivo deles era atingir uma faixa do mercado brasileiro, a classe D e C. Somente pobre usava chinela Havaianas. E naquela época, que eu acredito que a minha época e a época de muitas pessoas, o chinelo Havaianas, ele só tinha 3 cores: o azul, o amarelo e o preto. E aí o que acontecia quando arrebentava a correia do Havaianas? Coloca a foto aí, Arthur. Prego. São Paulo, nós usávamos uma coisa chamada Ramona, que é vocês conhecem Ramona? Grampo de cabelo. Os meus saíam faísca. Não bastava usar Havaianas, tinha que colocar um prego ainda. E eu me lembro, irmãos, que era muito mais fácil minha avó trocar o piso da casa todinho do que comprar outra Havaianas. Que imagine, você andando com um chinelo com um prego. E durante muito tempo, usar Havaianas era sinônimo de pobreza. Onde que era vendido os Havaianas? Mercearia, no bar, no boteco. Ainda vinha naquela sacolinha humilhante, transparente. Eu me lembro, irmãos, fase, mas eu me lembro que tinha o Raider. O Raider era coisa de rico. Tinha uns Raider que tinha uns pininhos assim que eles lançavam. Eu tinha vontade de ter Raider demais na vida. E minha avó comprava Havaianas. E eu lembro o seguinte, que naquela época só quem tinha dinheiro que comprava Raider, porque Raider não vendia no mercado, não vendia na mercearia, só o Havaianas. Só que quando você pega a história da sandália Havaianas, você vai ver que muda a mentalidade. E hoje o Havaianas já não é mais sinônimo de pobreza, ao ponto que eu estou usando Havaianas para pregar. Então o Havaianas mudou, porque hoje 80% da população brasileira usa Havaianas. De 3 brasileiros, 2 compram um par de Havaianas por ano. E hoje você pega celebridades, você pega pessoas que usam Havaianas. Se você for nos Estados Unidos, existe uma loja dentro da Disney, da cidade Disney, Downtown Disney, que vende Havaianas. E quando eu fui na loja da Havaianas, eu louvei a Deus porque eu sou brasileiro. Porque lá a Havaianas custa $29, R$100 praticamente. Aqui eu pago 25, 29, dependendo do modelo. É o único produto que nos Estados Unidos é mais caro que no Brasil. Havaianas. E esse conceito, essa ideia, mudou ao ponto que esse chinelo, essa marca, hoje tem valor que ela está distribuída em 100 países no mundo. O faturamento de 2014 foi aproximadamente de R$1 bilhão. Havaianas mudou, já não é mais sinônimo de pobreza, hoje tem valor. O quichute mudou, não é sinônimo mais de pobreza, hoje tem valor. Pensando sobre esses 2 objetos, eu comecei a refletir durante a semana da minha infância, dessa ideia de valor, e comecei a pensar, biblicamente falando, o que determina o valor da sua vida, o que determina o valor da minha vida. E pensando nisso e refletindo acerca disso, eu me deparei que
Quando nós afirmamos que possuímos valor, a primeira coisa que nós precisamos compreender, que o que determina o nosso valor é a visão que Deus tem ao nosso respeito. E o que determina a visão de Deus ao nosso respeito é quando Deus olha para a sua vida e olha para a minha vida e consegue observar que hoje nós somos pessoas raras, somos raridade. E sabe o que determina hoje o valor do quichute? Raridade. Não se fabrica, não se vende. Eu consegui comprar em uma loja que existe há 60 anos, em um estoque muito antigo. Por isso o valor do quichute foi elevado, porque o quichute hoje é raridade. Quem tem não quer vender, e aqueles que querem colocam o preço que quiserem, porque hoje se tornou raro. Sabe o que eu entendo acerca da visão de Deus ao nosso respeito? É o que gera valor. E valor para mim é quando Deus consegue olhar para as nossas vidas e observar que somos hoje em meio a uma geração corrompida, pessoas raras, que não se perderam, que não se contaminaram, que permanecem e permanecerão fiéis ao Senhor. Quando eu leio Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao versículo 9, eu observo a visão de Deus acerca de valor. O texto diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se. O texto, quando utiliza arrependeu-se, usa uma linguagem antropomórfica, que coloca o sentimento humano em Deus, de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra um homem, e criarei os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé, em outras palavras, era um homem raro, porque Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Meus amados, sabe o que faz da sua vida ter valor? É quando somos pessoas raras nessa geração. Quando Deus olha para Noé, Deus consegue ver um homem em meio a uma geração completamente raro, porque ele era um homem justo. A sua vida andava de acordo com os padrões de Deus. Noé era um homem reto, que não se desviava, que não tinha variações no seu andar, no seu caminhar. Ele tinha um caminhar reto, linear. E mais ainda, Noé era este homem que gozava de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor. Por isso ele era um homem raro, e por isso Noé tinha valor. Sabe o que determina o nosso valor, amados? Quando nós entendemos que precisamos ser pessoas raras nessa geração. E raridade para mim se chama caráter. Raridade para mim se chama conduta. Raridade para mim se chama andar com Deus. Vivemos em meio a tantas coisas ruins, a tantas pessoas com o coração ruim pelo pecado. Todavia, o que Deus espera achar da sua vida e da minha vida é um coração, é uma vida completamente diferente dessa geração. Voltando lá para a pergunta que eu iniciei essa ministração: você tem valor? Se você se considera uma pessoa rara nessa geração, sim. Mas se você é comum, se você é igual, se você pratica e faz a mesma coisa, ou as mesmas coisas que essa geração faz, essa geração corrompida, essa geração promíscua, essa geração corrupta, você não tem valor, porque você é igual.
Você não tem valor porque você é comum. Somente aquilo que não é comum é que tem valor. Quando existiam 9 milhões de quichutes, isso aqui não tinha valor, porque se fabricava todos os dias centenas de milhares. Mas o dia que deixou de fabricar, isso aqui se tornou exclusivo. Isso aqui passou a ter valor. Amados, nós precisamos ser essa geração exclusiva do Senhor. Porque o que determina o valor de um cristão é se ele consegue ser exclusivo em meio a uma geração de pessoas. De centenas de milhares de homens e de mulheres, Deus só conseguiu olhar no coração de Noé integridade, retidão. E a pergunta que eu queria que você me respondesse: Deus, olhando para você hoje, Ele consegue visualizar justiça, retidão? Um homem que anda com Ele, uma mulher que anda com Ele? Será que hoje Deus consegue olhar para nós e falar assim: olha, eu consigo olhar para o Tiago como um homem raro, eu consigo olhar para o João como um homem raro, eu consigo olhar para Maria, para Antônia, para Benedita como uma mulher rara. Porque eles são retos, eles são justos, eles andam comigo e eu ando com eles. Existe uma matéria chamada astatine. Isso aqui é a matéria mais rara do mundo. Ele é um material altamente radioativo e provavelmente é o material mais caro do mundo, porque a quantidade que tem no planeta é só isso aqui. Acredita-se que a quantidade que exista a ser descoberta no planeta de astatine é exatamente a quantidade de uma colher de sopa. E a matéria mais rara do mundo é isso. E por que isso aqui tem valor? Raridade. Não se encontra, não se compra, não se produz. Todo mundo deseja achar, todo mundo deseja encontrar isso aqui, químico, físico, porque o poder radioativo é muito grande, só que é impossível, praticamente, porque a quantidade existente no planeta é muito pequena. Amados, quando eu olho a vida de Noé, eu vejo que Noé se tornou diante do Senhor um astatine, um homem raro. E eu também entendo, amados, que aquilo que Deus deseja fazer da sua vida, da minha vida, é nos tornar muito mais do que o astatine, no aspecto de raridade. Daquele homem que é fiel à sua esposa, daquele homem que é fiel aos seus filhos, aquela mãe que é fiel à palavra. Isso que determina o seu valor. Fidelidade, fidelidade em primeiro lugar a Deus. Quando eu penso acerca de valores, amados, eu vou entender que valor está relacionado da forma como você trata o seu corpo. Repita comigo: valor está relacionado da forma como você trata o seu corpo. Muitas vezes nós cantamos, conhecemos essa música: eu tenho valor, eu quero que valorize aquilo que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quem já cantou essa música? Uma vez na vida. Mas deixa eu te falar, essa música não determina o seu valor. Porque não faz sentido eu e você cantarmos essa música, e conhecermos essa música, e conhecermos o Deus dessa música,
Mas quando você e eu utilizamos os nossos corpos para o pecado, porque o que determina o nosso valor é como você trata isso aqui, que os gregos entendiam que o corpo não era importante, mas Paulo vai trazer um conceito diferente, dizendo: olha, vocês estão equivocados, o corpo é totalmente importante, tão importante, que eu vou escrever para vocês acerca dele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe enganar, nem imorais, nem idólatras. Idolatria não tem nada a ver com adoração à imagem. Idolatria está relacionado ao culto da promiscuidade. Nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O conceito de Paulo é: aquele que tem valor e aquele que entende que realmente possui valor, ele é um homem que não se contamina com a imoralidade, porque valor se chama preservar, guardar, santificar. Mais ainda, o apóstolo Paulo continua no versículo 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A palavra vai mais além, e aqui é muito sério, meu irmão, versículo 16: vocês não sabem que aqueles que se unem a uma prostituta é um corpo com ela, pois como está escrito, os dois se tornam uma só carne? Presta atenção no que eu vou falar. Valor é aquilo que você decide fazer do seu corpo. Não adianta, meu irmão, você que é casado, escuta essa palavra do seu pastor, falar que você tem valor se você usa o seu corpo para atrair sua esposa, para ficar diante de uma internet visualizando conteúdo pornográfico, porque isso não é valor. Não adianta, minha irmã, você dizer que você tem valor, se quando você arruma um namorado, a primeira coisa que você faz é deitar-se com ele, ter relação sexual com ele, porque afinal, o prazer é maior do que a vontade de Deus. A gente só pode afirmar que possuímos valor quando a nossa vida é uma vida separada ao Senhor, e quando eu valorizo isso aqui. E é isso que durante esse final de semana nós aprendemos aqui na nossa igreja. Tivemos um congresso sobre sexualidade, e eu quero só passar um pouquinho sobre isso. Valor é aquilo que você tem do seu corpo, é aquilo que você olha para isso aqui e fala assim: não, isso aqui é separado, isso aqui é santificado. E sabe o que acontece, amados? Presta atenção, o problema do sexo não é o sexo, no sentido corpo do negócio, porque quando você chega na sua casa, você toma um banho, lava, acabou, o corpo está limpo, pronto para outra. Mas o problema é a união espiritual que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que tem relação sexual, aquele que se une fora do casamento, aquele que tem união com prostituição, está fazendo um pacto com essa pessoa, está fazendo um pacto com essa situação. E por mais, escute isso, meu jovem, no nome de Jesus, por mais que você vai casar com a sua namorada, por mais que você vai casar com o seu namorado, isso não dá direito de você ter relação sexual com ele, porque isso é uma quebra de princípios, e mais ainda, isso é uma desvalorização do seu corpo. Amados, nós precisamos entender o que é valor, e valor não é cantar. Para com isso, minha irmã. Valor é muito mais do que isso. Valor é o que você faz da sua vida, o que você valoriza do seu corpo, o que você valoriza. Isso sim é valor, porque quem valoriza verdadeiramente cuida, preserva. Sabe quanto que eu paguei nesse quichute?
R$ 40. Fui lá na loja em São Paulo, que existe há 60 anos. Falei, amigo, você tem quichute? Ele falou assim, rapaz, eu acho que eu tenho. Eu vou olhar lá no estoque. Ele me trouxe todo sujo, falou assim, estava lá jogado, você quer comprar? Eu falei, quanto? R$ 40. Quando eu paguei, passei no cartão de débito. Falei, rapaz, sabe quanto que custa um quichute? Ele falou, não. Quando eu falei, ele falou, você não quer vender para mim, não? Mas estava jogado, o cara não sabia o valor disso aqui, estava no lixo, ia ser jogado fora, porque ele não sabia do valor, mas eu sei, por isso que eu paguei R$ 40. Sabe o que acontece, minha irmã? Muitos de vocês se entregam, se jogam para qualquer lixo. Muitos de vocês estão desvalorizando a própria vida que um dia o Senhor deu. Muitos de vocês se relacionam, fazem pactos, simplesmente porque não entendem o valor que vocês possuem. E nós precisamos entender o que traz valor para as nossas vidas, é essa compreensão. Sabe o que mudou com as Havaianas? Em 1994, as Havaianas estavam praticamente falidas. Mas em 1994 eles tiveram uma brilhante ideia, vamos fazer diferente, não vamos fazer somente essas 3 cores, vamos mudar, vamos fazer todas as cores, azul, amarelo, preto, vermelho, tudo diferente agora. E o resultado foi que essa mudança que eles tiveram, resultou no sucesso. Meu irmão, minha irmã, o que resulta no seu sucesso de valorização é quando a sua mente muda acerca da sua valorização. Porque se você não valoriza você, minha irmã, homem algum do mundo vai te valorizar. Se você não valoriza você, meu irmão, mulher do mundo alguma vai te valorizar. O mundo está aí para te oferecer, para te entregar o que for. E nós precisamos entender que valor é quando eu valorizo aquilo que Deus me deu. Sabe por quê, amados? Valor é quando você tem a compreensão de Cristo Jesus, do reino de Deus. Compreensão essa que leva você a compreender, a entender, que você é a habitação do Senhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você é a habitação do Senhor, por isso você tem valor. Amados, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo faz um contraste sobre aqueles que entregam o seu corpo, que vivem uma vida de prostituição com o seu corpo, e ele diz o seguinte, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Em outras palavras, sabe o que o texto está dizendo? Que você e eu não somos mais proprietários das nossas vidas. O proprietário agora é Deus, porque esse Deus habita em nós. A palavra habitação significa tabernacular. A palavra de Deus diz que um dia Cristo se fez carne. Em outras palavras, Cristo tabernaculou, deixou a sua morada e veio morar junto com os homens, pegou as suas malas e veio morar junto com a humanidade. E esse mesmo Cristo que um dia esteve presente, agora Ele está presente, tabernaculando dentro de você, através do seu Santo Espírito. E sabe o que determina o seu valor, o que determina o meu valor? É saber que o Criador do universo, o Deus que um dia disse, haja luz e houve luz, um Deus que um dia disse, haja e ouve, que é o Senhor, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, um Deus tão grande consegue habitar dentro de mim. E o que determina o nosso valor é saber que somos habitações do Senhor. Quando eu falei para você refletir, você tem valor, você tinha que ter pensado
tenho, porque Deus habita aqui. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita dentro do seu coração, dentro da sua vida. Isso que determina o seu valor, minha irmã, isso que determina o seu valor, meu irmão. O que determina o nosso valor, amados, é saber que somos habitações do Senhor. O que determina o nosso valor se chama preço. A palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: vocês foram comprados por alto preço. A palavra diz: vocês foram comprados por alto preço. Amados, sabe o que determina o seu valor? Foi que Jesus, Ele pagou um alto preço por você, por mim. E preço esse que não tem estimativa. Hoje eu sei quanto que custa um quichute, hoje eu sei quanto que custa a marca Havaianas, mas a sua vida eu não sei o preço. Sabe por quê? Porque foi Cristo Jesus que pagou. O que determina o nosso valor é saber que foi pago um preço, e mais ainda o texto vai dizer que foi pago um alto preço. E quando o apóstolo Paulo utiliza foi pago um alto preço, a ideia é a seguinte: que houve uma mudança de proprietário. Antigamente existia um proprietário da nossa vida chamado pecado. Mas a partir do momento que eu compreendo a cruz de Cristo, que eu compreendo Jesus, que eu passo a viver essa vida próxima, reta, santa, separada, consagrada, não contaminada, significa que eu entendi que o que determina o meu preço é que hoje eu sou propriedade de Jesus. Hoje eu tenho um dono, hoje eu tenho um Senhor. E esse dono e esse Senhor é Cristo. Meus amados, você tem valor? Claro que tem, senão você não estaria aqui. Mas o nosso valor precisa ser esse princípio de valor: retidão, caráter, conduta, vida, consagração, ser algo raro. Precisamos ser aqueles que as pessoas olham para nós e falam assim: já não fazem mais homem como ele, já não fazem mais mulher como ela. Não fazem mesmo, porque somos raros nessa terra. Precisamos entender que o nosso valor, ele é medido, na medida que eu entendo que isso aqui, ele precisa ser separado, consagrado ao Senhor. Que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tocar, a não ser o meu esposo e a minha esposa, no dia do meu casamento. E que depois que eu casei, absolutamente ninguém tem o poder de tocar, porque eu fiz uma aliança diante de Deus, dizendo que esse corpo só seria de uma mulher só, da minha esposa. Que esse corpo seria somente de um homem só, o seu esposo. Que os meus olhos, esses lindos olhos, só teria direcionamento para uma mulher só nessa terra, minha esposa. Pode passar a mulher bonita que for, a situação que for, mas os meus olhos sempre estarão direcionados, no nome de Jesus, para minha mulher. Porque eu não preciso procurar na rua aquilo que um dia Deus me deu e está dentro da minha casa. Limpa, serva de Deus, que eu acordo e durmo tranquilo, que eu saio da minha casa sem medo, que eu vou viajar e não tenho dúvidas da sua integridade, da sua moral. Isso não tem preço que pague, meu irmão. O que determina o valor é saber que isso aqui, é a habitação do Senhor. Deus habita aqui,
que eu não preciso ter nenhuma experiência surreal do corpo, ser arrebatado para ter uma experiência com Deus, que eu não preciso ver anjo algum para ter uma experiência com o Senhor, que a minha experiência já acontece todos os dias, porque todos os dias eu durmo e acordo sabendo que Deus está aqui dentro. Isso que dá o valor para a minha vida. O que dá valor para a minha vida não é essa falsa espiritualidade, ou essa busca excessiva por espiritualidade. O que dá valor para a minha vida é saber que todos os dias, sejam dias bons ou ruins, alegres ou tristes, Deus está aqui. E ninguém pode arrancar isso aqui. Por isso que eu tenho valor. As pessoas podem menosprezar. Aleluia! As pessoas podem falar de mim, as pessoas podem fazer o que for, mas nada muda o meu valor, porque o meu valor foi conquistado por Cristo na cruz. Eu não precisei fazer absolutamente nada para que eu tivesse esse valor, Ele fez tudo e colocou tudo na conta dEle. Amados, é saber que eu tenho um preço. E sabe qual é o preço que eu tenho? É saber que o preço que eu tenho, que você tem, não existe a matemática ou calculadora capaz de somar e alcançar o resultado, porque esse preço foi pago por Cristo através da sua própria vida. Quando você compreende isso, você compreende que você tem valor. E hoje eu quero falar com você que está aqui me ouvindo. Talvez quando você pensa acerca de Noé e da sua vida, você não consegue ver que você é como ele, raridade. Mas a partir de hoje, eu quero profetizar que você será no nome de Jesus. Talvez o seu corpo já foi, talvez é, um instrumento do pecado, como o meu já foi, mas que hoje já não é mais. Mas eu quero declarar na sua vida, no nome de Jesus, que o novo tempo de Deus se aproxima e o seu corpo será um corpo de adoração e glorificação ao Senhor. Eu quero declarar que se até hoje nenhum homem, nenhuma mulher valorizava você, eles vão valorizar, porque eles verão em você a valorização em primeiro lugar. Quero falar para você, meu irmão, que realmente você é diferente nesse mundo, porque Deus habita aqui dentro de você. Isso torna você um homem, uma mulher de valor. Quando alguém perguntar para você de novo, você tem valor? Você vai dizer sim, eu tenho valor. E eu vou dizer o porquê. Jesus, do início ao fim na minha vida. Feche seus olhos, por favor.